Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e nós estamos aqui mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e nós estamos hoje num tempo especial. Vamos finalizar o Antigo Testamento. A gente está passando uma visão geral, uma visão global aí, né, de toda a Bíblia e especialmente nesse tempo a respeito do Antigo Testamento, dos 39 livros do Antigo Testamento. E chegamos finalmente ao 39º livro, que é o livro de Malaquias. Então, de Gênesis a Malaquias, existem 39 livros e esses 39 livros compõem o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento é uma compilação, né, de livros, é um ajuntamento aí bibliotecário em que você tem a formação de livros que contam a história do povo de Deus, desde lá da criação em Gênesis até o exílio babilônico e como eles saíram deste exílio. O livro de Malaquias, que é o último dessa série, também é um livro dentro daquela categoria que a gente chama de profetas menores. Ele tem 4 capítulos. E o livro de Malaquias, ele tem algumas curiosidades. Por exemplo, o próprio nome do livro, Malaquias. Às vezes a gente pensa que essa palavra é o nome do profeta. Mas realmente na Bíblia fala, veio a palavra do Senhor a Malaquias. E a gente então trata o Malaquias como sendo o nome dele, né? Mas você sabia que em grego, ou melhor, o Antigo Testamento é em hebraico. Você sabia que em hebraico a palavra anjo é malaki? Malach, porque o som do CH final fica com som de R, então fica malach ou malaki, que é o Malaquias. E Malaquias, que é anjo em hebraico, significa mensageiro, porque os anjos de Deus são mensageiros. Todas as vezes que a Bíblia fala enviou-se um mensageiro, etc., usa-se a palavra Malaquias. Toda vez que fala no Antigo Testamento a palavra anjo, usa-se a palavra Malaquias. Olha que coisa interessante. Então a gente não sabe, na verdade, se o nome do livro, que aí dá o nome para o último livro do Antigo Testamento, no caso Malaquias, é o nome do profeta ou se este nome, na verdade, é um título do profeta. Ele era um mensageiro. Isso aí a gente não tem certeza, mas vamos considerar que seja o nome do profeta, que significa mensageiro. Este livro, ele foi escrito ali pelo ano 430, né? Nesse período do ano 430 antes de Cristo. E ele também descreve ações, situações deste período, mas ele vai até o ano 24 do Senhor Jesus, porque ele vai citar, por exemplo, o Elias. Ah, mas Elias não é lá do Antigo Testamento, do livro dos Reis? É, mas Elias vai aparecer lá no Monte da Transfiguração com Jesus Cristo. Então o Malaquias, ele tem um apanhado assim que vai aproximadamente do ano 430 a.C. até o ano 24 depois de Cristo. O Malaquias, ele profetiza, ele fala de Deus para o povo 100 anos depois que o povo já havia deixado o cativeiro babilônico. Então o povo foi escravizado na Babilônia. Você lembra que mais ou menos assim, Jeremias, ele afirma, vem aí o cativeiro e vai durar 70 anos. O Ezequiel está no cativeiro e o Daniel também. Depois o Zacarias começa a anunciar, Deus nos deu liberdade, vamos voltar para Judá. E o Malaquias já está profetizando passados 100 anos depois que eles deixaram a Babilônia e finalmente voltaram para Israel. Eles estavam vivendo lá e o templo já estava reconstruído, os muros, toda aquela história do Neemias e do Esdras, tudo isso já tinha acontecido. Só que, passado o tempo, o povo se esqueceu de tudo que tinha acontecido. Afinal de contas, por que houve o exílio? Por conta da idolatria, da frieza espiritual, por tudo isso. Mas passados 100 anos, o povo entrou em folga, em sossego. E eles simplesmente se esqueceram as razões que levaram os seus pais e familiares para aquele exílio. A geração foi passando, os jovens vieram e eles simplesmente se esqueceram que tinham andado como escravos na Babilônia e voltaram a praticar os mesmos pecados. Porém, o livro de Malaquias, ele é quase que todo voltado para o sacerdócio.
para aqueles que ministravam na casa de Deus. Nós vamos dividir o livro de Malaquias em 3 blocos específicos. O primeiro bloco, Malaquias capítulo 1, ele fala o pecado do sacrifício indigno. Querido, sabe, existe uma coisa terrível entre nós, mesmo aqueles que se dizem crentes, ou aqueles que creem em Deus. Mas não adianta crer em Deus e não levar Deus a sério. Querido, não adianta falar assim, você acredita em Deus? Claro que eu acredito. Querido, Deus não quer só que acredite. Eu já falei para você, Tiago, capítulo 2, versículo 19, a Bíblia Sagrada diz, você crê que Deus é um só? Tu fazes bem, mas o demônio também crê e estremece. Então não adianta falar da boca para fora, eu acredito. Isaías já tinha dito e Jesus repete a palavra que diz, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então do que adianta? Os sacerdotes estavam já todos investidos de autoridade no templo, mas não estavam servindo a Deus. Eles pegavam, por exemplo, animais defeituosos para entregarem no sacrifício. Começaram a banalizar o culto a Deus. Sabe, às vezes você vai ao culto, ao Senhor, e aí você já fica indiferente. Isso denota frieza, isso indica que o coração já perdeu a essência. Sabe, aquele gosto, aquele prazer, querido. Quando acontece isso, é necessário fazer o que João falou em Apocalipse, mas também o que Malaquias estava falando aqui. Arrependam-se desse tipo de culto que vocês estão oferecendo ao Senhor, principalmente vocês que exercem liderança na casa de Deus. Como vocês podem se deixar esfriar desse jeito, gente? Arrependam-se do que vocês estão fazendo e voltem a levar a Deus a sério. Isso que o Malaquias está dizendo naqueles tempos, sacerdotes, ouçam o que vocês já conhecem da palavra de Deus. Façam aquilo que está escrito lá e tratem ao Senhor com a dignidade que lhe é peculiar. O segundo bloco aí, os capítulos 2 e 3, aí ele faz advertências sérias contra o pecado. Ele repreende os sacerdotes especificamente, falando para eles, vocês estão servindo de mau exemplo, dando mau testemunho para o povo. Porque o povo olha para a liderança, olha para frente para saber como é que eles estão fazendo. Querido, e quando um líder da Igreja de Cristo faz algo inconveniente, é muita gente que se perde. O Senhor Jesus disse, quando foram para pegá-lo, para entregá-lo aos principais autoridades de Israel, ele disse, eles sabem que se ferirem o pastor, as ovelhas se dispersam. E é desse jeito mesmo. É por isso que a gente precisa ficar muito de olho no que nós, líderes das igrejas, fazemos. Eu sou pastor e eu sei a responsabilidade que eu tenho. Porque o meu erro pode escandalizar não só os que estão perto de mim, mas todos quanto ouvirem falar do caso, podem achar que não vale a pena servir a Deus. Isso é muito sério. Você serve na casa de Deus? Você tem uma responsabilidade lá, seja lá qual for? Você tem um cargo, um ofício? Você serve de alguma maneira? Se você faz isso, eu quero dizer para você com muito amor, leve a Deus a sério. Nós não estamos aqui servindo a homens. Eu amo você, mas eu estou aqui servindo a Deus para você, para que você seja tocado e abençoado. Então, se você faz algo na casa de Deus, faça com ordem, faça com decência, faça com amor, faça com alegria, com regozijo no coração. É disso que Deus se agrada. Além disso, queridos, os sacerdotes, eles não estavam só pecando nas suas atitudes, também estavam pecando na doutrina, estavam desrespeitando, chegando até mesmo a praticar feitiçaria na frente do povo. Que isso? Eles desrespeitavam as esposas, eles mentiam, eles traíam, eles tratavam mal seus funcionários. Era uma coisa vergonhosa. Era uma coisa que estava criando escândalo no meio de Israel. E as pessoas estavam querendo abandonar a Deus. E aí o capítulo 4, que encerra esse conjunto aí de 3 blocos, aí vem uma palavra de julgamento, mas também vem uma promessa. É sempre assim. Sempre assim. O profeta vem e repreende. Ou vocês param, ou Deus vai chegar junto. Ou Deus vai corrigir. Porque Deus ama a casa dele. E ele não vai deixar com que as coisas fiquem desse jeito. E aí então ele traz uma palavra de julgamento, de correção.
Essa palavra queima no coração dos sacerdotes. E aí, finalmente, no capítulo 4, ele dá uma palavra de uma promessa de Deus dizendo, olha, aguardem, vai vir o fim aí. E as pessoas que estão escandalizadas com os sacerdotes podem saber de uma coisa, vai haver diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Para quem serve a Deus, vai brilhar o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E aí ele fala, e Deus ainda vai mandar o profeta Elias para que converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É claro que era metafórico, porque João Batista viria com esse espírito de Elias, que iria profetizar nos seus dias com muita autoridade. E aí, pensa a esse respeito. Malaquias então ele traz uma palavra dizendo, você que já crê, você está fazendo direito? Ou você está fazendo de qualquer jeito? Porque se você estiver fazendo de qualquer jeito, não é aos homens a quem você desagrada, mas a Deus, porque é a Deus, o Senhor, a quem nós servimos. Para aqueles que voltarem o seu caminho e se arrependerem, vai brilhar o sol da justiça. Para aqueles que se mantiverem desrespeitando ao Senhor, não levando Deus a sério e fazendo de qualquer jeito, vem aí uma situação de julgamento. Mas a promessa de Deus é de que Ele pode restaurar. Querido, é isso. Que Deus te abençoe profundamente. Sou o pastor Silas da IPEI de Rolândia. A IPEI de Rolândia fica na Santos Dumont 1075, no centro de Rolândia. Você pode entrar em contato com a gente no 43 30 15 27 27, é o WhatsApp. Manda uma mensagem para saber que dia que tem programação da igreja, como é que você pode chegar lá. Se você quiser ir pessoalmente, Rua Hugo Maria do Vale, 422, é o endereço da secretaria, tá bom? Ou entre em contato nas redes sociais aqui do Em Frente. Lá no Facebook, Em Frente Responde. Lá no Instagram, Em Frente Responde. Nessas redes sociais, essas duas, no Facebook você curte e no Instagram você segue. E lá no YouTube, você não pode deixar de se inscrever no canal Em Frente Responde. Aliás, eu estou vendo o crescimento do canal lá. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Compartilha com muita gente e diz, olha, vem ver esse canal aqui que é legal. E não percam a partir do próximo programa o Novo Testamento. Vamos começar em Mateus, falar dos evangelhos e vai ser uma coisa muito legal. Se você quiser falar comigo, mandar mensagem, pedir oração, 439-9147-5007. É o WhatsApp do Em Frente. Que Deus te abençoe, querido. Olha, tenha um excelente final de semana. Que Deus te abençoe muito. E não esquece de uma coisa. Eu te amo em Jesus. Fica com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.